Vamos lá. Denji arruma uma garota que aparentemente se mostra interessada por ele. Ele vai falar que se deu bem, aí ele é traído, ela tenta lhe matar ou ela morre. Reze, Power, Makima e Meno, todas entraram na vida do Denji e ele se deu mal no final. Alguns podem dizer que legado pra caramba, não evoluiu nada desde o início do mangá, o moleque dependente emocionalmente que não consegue viver sem um rabo de saia. Esses são os argumentos que fazem total sentido, mas após o capítulo 193, ele ainda continua um Zé da Shana. O vídeo de hoje eu queria trazer para vocês um pouco sobre a evolução do Denji e a previsibilidade de Chainsaw Man, especialmente da parte 2. Lembrando que eu vou estar trazendo esses dois pontos, evolução e previsibilidade, no decorrer do vídeo, então eu vou mesclar entre esses dois. Sem mais delongas, esse vídeo é mais pra gente debater, não é para criticar, mas sim debater sobre o segundo ato de Chainsaw Man e a própria evolução do nosso protagonista. Vamos lá. Por um gato? Não entendo mesmo, que besteira. Mas eu seria capaz de fazer qualquer coisa pra pegar nos peitinhos. Capítulo 117. A Yoru fala que ela precisa criar uma arma mais poderosa e para isso ela vai usar os sentimentos da Asa pelo Denji, que ainda estão se formando. Bom, abre aspas para o que a Yoru fala. Ela fala: mesmo assim, se referindo aos sentimentos do Denji que ainda estão fortes por ela, pelo menos ela entende que o Denji está gostando da Asa Mitaka, ela fala: mesmo assim, isso significa que podemos continuar com o plano. Asa, o que? Aí ela pega e manda espada da coluna vertebral do Denji. Nesse exato momento, Fujimoto começa a nos mostrar os primeiros indícios de repetição. O que ele traz aí, né? Ele mostra: olha, algo de ruim pode acontecer com o Denji, e esperem para ver nos próximos capítulos. Então, foi a primeira vez que a Yoru ameaçou a vida do Denji, tipo, diretamente. Logo em seguida, no próximo capítulo, fica o questionamento: espera, então ele não tem nenhum sentimento por mim, mesmo ele falando aquilo que queria ter mais encontros com a Asa Mitaka? Esse capítulo serviu para nos mostrar que o Denji, na verdade, não tinha nada forte pela Asa Mitaka, ele só queria realmente sair um pouco mais com ela. Chegamos no capítulo 167 e que nos é mostrado a descarga inesperada do Denji, ele fazendo cosplay de Shinji. O que nos leva a acreditar que a Yoru é o grande problema da jogada. Pensa bem, quando o Denji para ela não era o Chainsaw Man, ela queria criar uma espada com ele. Agora que ela sabe que ele de fato é o próprio Chainsaw Man, ela quer derrotar. Lembrando que esse é um sentimento dela muito antigo. Ela sempre tava falando: ó, eu preciso derrotar o Chainsaw Man. A Asa, logo após essa descarga do Denji, ela fica puta, pois vai criar uma interpretação errada dela, por pensar que a Asa é uma cadela por ordenhar o Denji, meu irmão. Que coisa nojenta. Quer levar leite, né, taradão? Até o momento, o que a gente entendeu foi que a Yoru, ela tá usando o Denji, a Asa, ela não tá gostando das atitudes da Yoru com o Denji, e o Denji ainda não tem nenhum sentimento forte pela Asa. Isso foi que eu trouxe agora. Avançamos mais ainda para o capítulo 176, onde é apresentado a duas manoplas da Yoru, arma e o tanque de guerra. Essa manopla ela serve para mostrar o quanto a Yoru pode ser destrutiva. E ela destrói a cidade toda, dá um pau no Pochida, e logo nos é mostrado como a Yoru é de verdade, um demônio. Guarda isso. Em 182, mais tarde, ela e o Denji são pegos pela expansão do domínio do demônio da velhice. E Labon é novamente, né? A Yoru beija o Denji e a Yoru traz que a cara de coitado desse moleque lhe dá tesão. E lembra que nesse exato momento ela começa a falar que é um sentimento dela interno, que se referindo a Asa que gosta do Denji. Consequentemente faz com que ela também sinta algo por ele. Eles saem da expansão de domínio e o Denji e Yoshida estão discutindo sobre os novos planos para o Chainsaw Man. Do nada, a Yoru vai lá, tudo é interrompido e joga uma torta na cara do Yoshida. E adivinha o que a Yoru faz nesse exato momento? Sexo anal. Não, ela não faz isso. Ela novamente aponta o dedo podre dela para alguém, com a intenção de: olha, eu vou eliminar alguma pessoa dessa sala. E
acaba o capítulo. Nesse exato momento, novamente o Fujimoto fala, olha, algo do ruim pode acontecer, e quando guardem para o próximo capítulo, e quando não é mostrado, nada de ruim acontece. Ela só realmente atirou pro lado na parede e queria sair um pouco com o Denji para se divertir, e traz alguns sentimentos da Asa. Abre aspas, ela fala, mesmo eu querendo te transformar em uma arma, você me obedece sem reclamar, porque eu sou a única que te dá um pouco de afeto, e, bom, a Asa gosta de você. Oh my God! O Denji fica sem chão, não entende o que tá acontecendo, e ela continua, eu adoro quando você fica com essa cara de coitado, quero ver cada vez mais a sua desgraça, mas fico com tanta peninha que também me faz querer te animar. No capítulo 193, ele faz um trato, você quer com a Asa? Se você derrotar o demônio da morte, faremos isso, mas caso falhar, eu mesmo elimino você. No capítulo 194, vemos pela primeira vez a evolução do Denji. Finalmente uma evolução digna desse moleque. O que acontece? Se fosse em qualquer período no passado, ele teria aproveitado da Yoro nesse exato momento. Mateus, me conta mais o que é que acontece. Vamos lá. Ela tá, deitada ao lado dele. Em outra ocasião, ele ia lá e apertava, você sabe, né? Os negocinhos dela. A mesma coisa que ele fez com a Power, enfim. E também, meio que, ficou com tesão pra Rimeno. Agora, no capítulo 194, o que ele faz? Ele cobre ela. Isso é algo que completamente faz o Denji ser outra pessoa, né? Ou mostrar um pouco da evolução dele. E logo após isso, ele começa a conversar com Pochita. Abre aspas. Ela é uma garota mais doida que eu já conheci. Pochita, uma doida está gostando de mim. Acho que vou me fuder muito de novo. Quando chegamos no final, a Yoro está atacando os prédios com seu bang, né? E ela vai lá e sai de si e aparece a Asa Mitaka e fala, Denji. Aponta o dedo para o Denji e Denji manda, bom, o que te falei, Pochita, e acaba o capítulo. Falando ainda de evolução, esse ponto é que temos agora duas evoluções, né? O primeiro, que eu já falei, que é o do Denji mente de macaco, que é simplesmente ir lá e ficar se aproveitando das garotas, ele simplesmente cobra a Yasa, então mostra que o moleque tá amadurecendo. E o outro ponto é por ele entender, ter a capacidade mental de entender a situação que ele está inserido, por praticamente sacar, olha, essa garota é doida e possivelmente no final eu vou acabar me lascando. Então, quando a Asa aponta o dedo pra ele já fala, o que te falei, hein, Pochita? Tá vendo? Então, meio que ele já tá entendendo toda a situação que ele está envolvido e como as pessoas querem realmente fazer o mal pra ele. Nesse exato momento, pessoal, isso é um ponto positivo pro Fujimoto. Então, eu falo pra vocês agora, baseado muito no mangá, que agora sim estamos tendo uma evolução do Denji. Tem alguns pontos que eu não engulo ao ponto... Mateus, qual é? É a própria morte da Nayuta, né? O que acontece é que o Denji perdeu a Nayuta como se fosse uma irmã mais nova pra ele, e alguns capítulos depois ele já tava com tesão pro lado da Yoro / Yasa. Então, isso mostra que, poxa, o time não foi tão legal que o Fujimoto usou pra meio que o luto acontecer. Então a gente não viu o Denji de luto pela Nayuta. A gente só viu o Denji puto, aí o Pochita entra em ação, depois ele vai pra expansão e depois fica lá aviçando com a Asa Mitaka e a Yoro. Então acho que o time não foi tão legal nesse sentido. Esse cara deve fazer um sexo cabuloso. Agora, falando sobre previsibilidade, o que acontece? A gente sabe que desde o começo da história de Chainsaw Man, a gente teve algumas coisas previsíveis muito relacionadas ao Denji, né? Sua mente de macaco, mas agora ele teve uma evolução. Só que no ponto de Asa / Yoro, aí tá uma previsibilidade bastante do mangá. O que acontece é que eu já mostrei pra vocês que vários momentos na história sempre termina o capítulo com o sentimento de olha, algo do ruim vai acontecer, então espere para a próxima semana. O que eu acho que pode acontecer, né, nesse desfecho de capítulo é simplesmente o seguinte: a gente sabe que quem fez o contrato com o Denji foi a própria Yoro para usar o corpo da Asa naquele ato, né? Bom, o fato da
Asa Mitaka está apontando o dedo pro Denji é dizendo o seguinte: olhe, você vai desfazer o trato que fez com a Yoro, né? Ou simplesmente ela vai tentar fazer alguma forma para se redimir com o Denji. Lembrando que é a Asa Mitaka que sente algo por esse moleque e não a Yoro. A Yoro, desde o começo do mangá, ela tá falando que tá usando o Denji e gosta de ver a cara dele de coitado, enquanto a Asa Mitaka está evitando que algo de ruim aconteça com o Denji. E isso só reforça o momento em que a Asa Mitaka olha para Yoro e ela fala: eu tinha me esquecido, mas a Yoro, ela é um demônio. Então, pessoal, em resumo disso tudo, acredito que teve uma evolução do Denji, para pelo menos esses próximos capítulos teve uma evolução, mas isso não tira o mérito do começo da obra, pelo menos o primeiro ato, e até a segunda parte do segundo ato, né, pelo menos até o capítulo 50, 70, não tivemos uma evolução do Denji, só agora que ele conseguiu realmente entender a situação que ele está inserido. E no ponto da previsibilidade é isso, o Fujimoto gosta de usar essa mesma tática de terminar um capítulo dizendo: olha, algo de ruim vai acontecer, mas na verdade não acontece nada. Tá? E quando ele vai introduzir algo de ruim, ele já introduz no final do capítulo. É só lembrar de todas as mortes que aconteceram no mangá, não foi na passagem de um capítulo para o outro, e sim no final do capítulo. Já tinha mostrado o ato ruim acontecendo, seja Power, Nayuta, a própria Makima, enfim, e o próprio Aki. No final era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado desse resumo de Chainsaw Man, e deixem embaixo os seus comentários, lembrando que tudo isso é um pouco da minha opinião. Falou!